Comigo aqui no estúdio, ela, depois do longo inverno, a presidente do PSDB, Fran Assis Correia. Boa noite. Boa noite a todo mundo que está acompanhando aí, a todos que estão acompanhando a gente. Boa noite, Pedro. Adoro vir aqui, viu? Obrigado pela presença. Também gosto quando você vem. Obrigada. Bom, o povo só fala numa coisa, Fran. Fala na taxa do lixo. O que você tem a dizer? Bom, Pedro, mais uma vez a gente está sofrendo aí pelas criações, né, doidas do nosso prefeito, pela má gestão que vem acontecendo. Eu às vezes, quando você vai, eu já sei mais ou menos que você vai perguntar dessas crises que a gente vive na cidade, eu tenho vontade de meditar, contar até 10 aqui, para não falar do jeito que eu gostaria de falar, Pedro. Mas eu tenho que controlar, ser uma lady bem bonitinha e falar calmamente, porque a vontade é xingar, mas a gente tem que cuidar do povo. O que falar de uma situação como essa, aonde as pessoas, nesse exato momento, senhor prefeito Guti, tem que escolher se coloca o arroz ou feijão na mesa ou se paga uma taxa do lixo. O que dizer, Pedro, de um momento onde a gente vive, que até o dia de hoje o gás está custando R$110, amanhã já vai para 130 o botijão do gás, e o prefeito Guti criando a taxa do lixo, onde deixa essa pessoa, o chefe de família, na dúvida. Eu compro gás para fazer a comida dos meus filhos ou eu pago a primeira parcela da taxa do lixo? Porque agora é assim. Paga-se a primeira parcela e vamos ver o que acontece depois. Não tem. A situação é agora. E a gente está sofrendo isso. Não adianta só, como eu disse aqui, querer xingar ou querer brigar. A gente tem que tentar solucionar o problema. Ele poderia, sim, ter solucionado de várias outras formas, mas ele prefere jogar a culpa até em outras pessoas. Agora tá querendo dizer até que é culpa de votação lá na Câmara Federal. Esquece, prefeito. Já foi-se o tempo onde o eleitor era bobo e tonto. E mal informado. Erra bastante, viu, Pedro? Infelizmente, a gente erra muito em quem a gente vota, em quem a gente acredita. Aliás, todos os políticos pagam o preço de acharem que todo mundo é farinha do mesmo saco por essas situações que a gente vem passando. Por quê? Foram 2 eleições, primeira eleição e sua segunda reeleição, prefeito, aonde você fala muita coisa que nada aconteceu. E isso faz com que o povo fale que o político é o quê? Mentiroso, que só promete e não cumpre. O que adianta colocar aí outdoor falando que o IPTU está congelado? Você pode congelar desse jeito mesmo, enfiando taxa dentro do correio lá da casa de todo mundo. Desse jeito o senhor pode congelar o IPTU. Aí só pode falar que o senhor congelou o IPTU aonde? Isso é enganação, Pedro. O que foi feito na Câmara Federal, sim, foi uma votação sobre o marco do saneamento básico, aonde tem que colocar o orçamento dos municípios, aonde fica de olho para saber todo o orçamento do município, se está em dia, se não está em dia, o que se tem que fazer, o que não se tem que fazer. Outra coisa, senhor prefeito, é criar uma lei municipal. O que foi feito nessa cidade foi um projeto de lei, uma lei municipal, aonde o único que tem o direito de fazer isso é o senhor, com a aprovação da Câmara Municipal, que infelizmente a Câmara, muitos ali realmente acho que não estão nem aí para nada, outros são muito forçados, porque aqui a gente parece que vive numa ditadura. Se não faz o que o prefeito manda, vai ter um castigo, e o castigo não é pequeno. Eu sei disso porque eu, como empresária, sofro bastante nessa gestão que a gente vive aqui na cidade. Eu, como mulher, sofri bastante como candidata. Qualquer coisa já era motivo para ficarem batendo, para ficarem falando. A gente sofre bastante dentro dessa cidade. Agora, você não pode mentir nas ruas. Aliás, eu não sei nem se está conseguindo sair nas ruas, mas quando sair, não pode mentir. O senhor jogou essa taxa, mas nós vamos tentar solucionar. Até acredito muito em todas as ações que o deputado federal Eli Correa Filho está fazendo, mas o vereador Laércio Sandes, que em conjunto estão fazendo e vão fazer de tudo, sim, para quebrar, para
anular esse projeto de lei que o senhor fez da taxa do lixo. É isso que nós temos que fazer. Nós temos que agora tentar achar uma solução. Porque o déficit orçamentário, o Pedro, ele está aí, ele existe. Mas já começa existindo também porque nós temos um contrato do lixo, Pedro, de 120 milhões de reais. Aliás, contrato esse, anos, emergencial, que a gente tem que ficar muito de olho nisso que está acontecendo. Verdade. Por que o senhor, no lugar de criar a taxa, Guti, prefeito, por que você não foi lá e você enxugou esse contrato? Enxuga-se o contrato. Quando a gente tá faltando dinheiro para o caixa, a gente diminui a nossa despesa, esse dinheiro solto que está na nossa cidade, com tantas coisas sendo feitas, mas não. O senhor não enxugou o contrato, poderia trazer esse contrato para 70 milhões, 80 milhões, já ajudava bastante no orçamento. Mas isso não foi feito. Aliás, fica uma pergunta, um ponto de interrogação no ar. O déficit, o que se gasta com a coleta de lixo, 130. Mas o que vai, 120, mas o que vai arrecadar mais 135 milhões, ou seja, não, no total, Pedro, desculpa, no total, 235 milhões. Existe uma diferença de sobra, você está entendendo? Ou mais, viu, Fran? Munícipe, você está entendendo? Fala-se aí fora que o prefeito teve que criar taxa porque tem que pagar a conta, tem que pagar o déficit, né, de coleta do lixo. 120 milhões. Vamos supor que ele tivesse certo e que ele não tivesse outra forma de fazer e fez desse jeito, né, machucando o povo guarulhense. Mas não 230 milhões. Ele que arrecade, então, o que precisa para a coleta do lixo, que são os 120, ou seja, a sua taxa ainda ficaria um pouco menor e ele ainda pagaria a conta. Nós temos que ficar de olho agora, para onde vai a diferença. Porque aí vão criar contratos emergenciais de tudo quanto é tipo para arrumar um jeito de gastar esse orçamento. Porque para a saúde não vai, para a educação não vai, para a cultura não vai, para o esporte não vai, para a mobilidade urbana não vai. Eu vou ficar bem de olho, aliás, e todos aqueles que aqui nessa cidade não concordam com essa gestão, nós vamos ficar de olho. Se é que nós não vamos conseguir. Acredito que a gente vai conseguir sim. Na verdade, quem tem competência para isso, Eli Correia Filho, Laércio Sandes, cancelar essa taxa do lixo. O Fran, o ex-vereador Valdomiro Ramos, doutor Robson Lepro, perguntaram o seguinte: o que você tem a dizer sobre os vereadores tucanos que votaram a favor da taxa do lixo? Eu vou comparar às vezes com um filho, né, que não obedece, que você fala, não coloca o dedinho na tomada que você vai se queimar. E o filho vai lá e coloca o dedinho. Eu queria que queimasse bastante o dedinho, mas eu não sei até onde eles estão sentindo aí as dores. Aí, inclusive, o vereador Geleia subiu esses dias, né, na tribuna e deixou bem claro que quem manda no mandato dele é ele, que a cadeira é dele, que presidente nenhum de partido vai comandá-lo. Então, nem me peça mais, vereador, para que faça documento para que o senhor não vote. Então, eu já nem vou pedir mais para o senhor. Agora, a vereadora Carol Ribeiro, diferente um pouco da opinião do vereador Geleia, que às vezes se sente muito resistente em ouvir a minha opinião, os meus conselhos e meu direcionamento como presidente do partido. E não acho também que o senhor é dono sozinho da sua cadeira, porque o senhor precisaria de 18 mil votos para ser dono do seu mandato. O senhor não teve essa votação inteira, o senhor dependeu bastante daqueles outros que estavam ali abaixo do senhor, vereador. Mas, falando um pouquinho da vereadora Carol, poxa, ela foi realmente, assim, muito enganada da forma que foi feito esse projeto de lei, está super arrependida. O único jeito agora para remediar um pouquinho, para estar ao lado do povo que ela representa e que confiaram nela, é tentar agora, né, que estão querendo revogar esse projeto de lei. Acho um pouco complicado, mas eu torço muito para que isso aconteça, porque eu penso na população. E nesse momento é neles que eu tenho que pensar. No desespero que esse povo está sentindo de não ter dinheiro para comprar comida. Eu só quero frisar o seguinte: a votação que aconteceu sexta-feira, a nova taxa, mais uma taxa, sobre aviação em Guarulhos,
Prefeito Guti diz que vai ser para substituir em 2023 a taxa do lixo. Diz. No texto da lei não está nada escrito nisso, hein? Então é mais uma taxa que foi aprovada e que dificilmente as empresas de aviação irão pagar. Então, muito cuidado com isso aí. A lei da taxa do lixo continua em vigor. Não, Pedro, posso entrar um pouquinho também? Pelo amor de Deus, vamos comprar um nariz de palhaço, gente? Todo mundo, a cidade inteira, e vamos sair para a rua. O que nós tínhamos que fazer é isso, é comprar nariz de palhaço e sair na rua. Porque falar para mim que vai dar um jeito nisso, criando uma taxa de cobrança para as companhias aéreas, pelo amor de Deus, isso é inconstitucional. Isso, só se o prefeito Guti... Peraí, fica aqui outra pergunta no ar. O prefeito Guti virou presidente da República e a gente não está sabendo? Porque senão ele não tem esse direito. Ele não tem esse direito. Existem acordos internacionais. Isso é federal, não é municipal, prefeito. Se o senhor, talvez o seu secretariado, o senhor não sabe disso, a gente está informando, tem muitas pessoas que só podem se informar. Então, população, mais uma vez, não se deixe enganar com isso. Não vai acontecer, isso não é verdade. Pessoal reclamando muito aqui, dizendo tem que pagar aluguel, luz, ainda mandaram uma taxa bem no final do mês, né? Sem pagamento, o pessoal não tem, vai receber no quinto dia útil. Eu tenho uma funcionária de anos de casa, né? Conheço bem ela, trabalha pra caramba, para sustentar 4 filhos, e aí veio a taxa, ela falou, olha, praticamente aí 15% aí do meu salário tá indo para essa taxa, e aí o que eu faço? O que eu respondo, prefeito? Nós temos o governo federal, Pedro, que criou o Auxílio Brasil. Nós temos o governo estadual que criou a Bolsa do Povo. E o governo Guti? Criou o que o governo Guti? A taxa do lixo. É isso. A cidade está sem dinheiro, muito bem, estou desempregado, pagando aluguel, água, luz, comida e ainda bem essa taxa do lixo. Aí, o Renato Ribeiro, é a situação de muitos, né? Situação de muitos. E só mais um registro, né? Guarulhos hoje perdeu o posto da Polícia Federal no Shopping Internacional Guarulhos. Cidade está regredindo, hein, Fran? Muito. Eu venho acompanhando outras gestões de outras cidades vizinhas à nossa, Pedro. E eu fui para Barueri, andei com o prefeito de Barueri do lado, todo mundo cumprimentando, elogiando, falando, que gostoso que é andar. Aliás, eu quero mandar um beijo para minha amiga, Bruna Furlan, que tá sempre aí com a gente, próximo a nós. Fui para Carapicuíba com o prefeito Marcos Neves, estava lá, todo mundo vindo elogiar, parabenizar, falar a respeito da gestão. Em Barueri estão construindo um hospital, Pedro, de primeira. Vocês não têm noção do hospital maravilhoso. Como que a nossa cidade não tem nada disso? Nada disso. Tem muita gente morrendo nos corredores de hospital, isso tem. Tem muita gente desempregada, porque quando não tem uma boa gestão, Pedro, as empresas vão embora. As empresas indo embora, cadê o salário desse povo na mesa? Não tem. Muita gente sofrendo com essas enchentes que a gente passa, sofre, assiste, e ano vem, ano vai e nada muda. Mas é assim. E ainda a falta de uma atenção de um prefeito que poderia, se não tem recurso aqui dentro, vai buscar recurso fora, vai pedir ajuda, mas não tem nem essa articulação. Nós temos o deputado federal Eli Correa Filho, meu marido, deputado, que faz um trabalho brilhante dentro da cidade. Ele sim, saiu agora na pesquisa da CESP, não tem nem como a imprensa discutir sobre isso. Tá lá, o deputado que mais mandou emenda, contando de 2019 até o dia de hoje, quase 5 milhões de reais de emenda. Principalmente para os hospitais, com muitos hospitais aqui dentro sendo salvos hoje com essa emenda do Eli. Mas se nós contarmos durante todos esses anos do Eli mandando emenda para a cidade, foram mais de 20 milhões. Então, pessoal, é aí que a gente tem que acordar em época de eleição.
ver quem realmente merece, quem não merece. Mas hoje o momento é cuidar dessa taxa do lixo aonde você está sofrendo. E eu vou me dedicar 100%, Pedro, com todo mundo que está muito machucado com tudo isso. Eu vou me unir para a gente fazer a diferença nisso. Olha, eu estava na sessão hoje à tarde, eu já vi vários vereadores da base dizendo que vão votar pela revogação da taxa do lixo. Estão sendo muito pressionados. Tem vereador que não consegue sair nem de casa, hein? Não consegue ir na padaria. Não consegue. Não consegue ir na padaria. Mas a cobrança, quantas vezes eu participei, você sabe, da eleição em 2020, e quantas vezes eu falei, em todos os lugares onde eu fui, em todas as minhas reuniões, pessoal, tem que cobrar, tem que exigir, tem que ir atrás, tem que falar, não podemos nos calar. Nós temos que ter coragem, sim, é um direito seu. Você confiou, você acreditou, então você cobre, exija. E quando não está satisfeito, que troque. Isso aí. Vamos lá. Muito bem. Guarulhos precisa de saúde e não de taxa do lixo. Concordo plenamente, Renato Ribeiro. O pessoal está reclamando muito da saúde também em Guarulhos, né? Muitas reclamações. Inclusive, me falaram que hoje, na CBN, o prefeito Guti passou vergonha. Foi falar empiricamente sobre os valores que serão cobrados sobre os aviões. Vem um especialista e falou, não, lógico, o senhor está totalmente desinformado. Mas eu tenho vergonha alheia quando alguém realmente dentro dessa cidade fala para mim que ele vai cancelar a taxa do lixo criando essa taxa dentro do aeroporto. Gente, isso não existe, isso não pode, não é nem de direito dele fazer isso. Não. Então, por favor, pare de enganar a população. Eu acho que a população ainda está muito quieta. Tem mesmo que reclamar, tem mesmo que falar e tem mesmo que exigir, porque estão sim fazendo a gente de palhaço. Falando nisso, Fran, agora há pouco o Virgílio Rocha leu uma notícia que o JJM está enfrentando dificuldades de novo. De novo. Todo ano eles pedem socorro ao Eli Corrêa Filho, ele prontamente atende, isso já está na lista de emenda anualmente, a gente ajuda muito, Pedro, e você sabe, você acompanha, eu tenho certeza disso, já até deu notícia aqui, mas... É aquilo que eu te falei, só fica na gente e fica muito ali parado. Deve ter alguma outra pessoa que mande algum recurso, mas eu nem sei da cidade realmente, eu desconheço. Eu sei que o Eli ajuda, que manda emenda, mas não é o suficiente. Tá aí, ó. Se nós tivéssemos uma gestão com muita competência, aliás, nem com muito, porque aqui não está tendo nada, pelo menos com um pouquinho de competência, nós conseguiríamos ajudar o hospital, que é, assim... uma excelência esse hospital. Não tem uma pessoa, um paciente que passe nesse hospital que reclame. Todo mundo elogiando o tempo todo, Pedro. Tá certo. Bom, obrigado, Fran Corrêa, pela participação. Se tiver algo a finalizar, fica à vontade. Quero mandar um abraço para o meu amigo Laércio Santos, que vai entrar logo aqui com você, que é um vereador também que me dá muito orgulho, tem um trabalho brilhante dentro da cidade, briga por você, briga, viu, munícipe? Briga bastante, está sempre ali nos defendendo. Parabéns, vereador Laércio Santos, que está junto com Eli Corrêa Filho nessa de ir lá. Inclusive, eu vou deixar a notícia para ele, que ele tem uma notícia boa. Hoje foi protocolado lá no MP umas coisas bem importantes relacionadas à taxa do lixo. Um beijo a todos. Uma pergunta para você, Fran, o que acontece se não pagar a taxa do lixo? Vou responder, o Diogo Freire. O seu nome vai ser executado e protestado pelo prefeito Guti, pela prefeitura. Infelizmente é isso, você tem que escolher a sua prioridade, né? Quem tiver dinheiro que pague, quem não tiver que escolher a prioridade. E vamos, olha, eu estou achando, Fran, que o movimento de revoga já vai dar certo, hein? Os vereadores da base não vão aguentar esse rojão, não. Vão revogar essa taxa. Agora que o Guti falou que a nova taxa vai cobrir, tá, não é? Aí vamos ver quem vai acreditar, né? Tá certo. Obrigado, Fran. Obrigada, Pedro. Foi um prazer, viu? Um beijo para todos vocês que estão nos acompanhando. Sempre bem-vindo aqui. 18 horas e 31 minutos. Em seguida aqui, o vereador Laércio Santos vai falar sobre a mídia chapa branca em Guarulhos. Que vergonha ali, hein? 2 minutos.